boa noite, galera esperta da EJA, sexta etapa. Meus amores, que cheirinho de férias no ar, hein? Tudo em paz por aí? Tio Madison e toda a nossa equipe desejando para vocês muita vida, muita luz, muito amor, galera. Beleza? Nossa última aula do semestre, trazendo aí a música, os elementos do som e da música, de uma forma revisional, né? Vamos revisar aí essas duas maravilhas, esse fenômeno que é o som e a música, tá bom? Fiquem todos à vontade para interagir, participar, trazer aí informações do seu dia a dia musical, até mesmo grupos musicais da sua cidade, da sua região, tá bom? Para a gente fazer essa relação aí em torno da parte técnica da música. Beleza, galera? Todo mundo presente, a nossa querida Iracema e a Marinete Pereira. Show de bola. Galera de São João da Vajota e Oeiras. Maravilha, sejam todos bem-vindos, galera. Então, esse é o nosso assunto de hoje, elementos do som e da música. Lembrando aí uma espécie de revisão, né? Tá bom? Então, vejam que todo som, para chegar até o nosso ouvido, ele precisa do ar. O ar é o meio, né, onde as ondas sonoras irão se propagar. E essas ondas, ao chegarem ao nosso ouvido, a nossa orelha é uma espécie de receptáculo das vibrações sonoras, ela que recebe as vibrações, tá? Essas vibrações vão gerar movimento no tímpano, o tímpano vai mover o martelo, que vai mover a bigorna, que vai mover o estribo. Esses três ossinhos aqui que tem dentro do nosso osso, dentro do nosso ouvido, né? Que são feitos, são materiais calcificados em osso. Então, literalmente, eles vibram com a presença das ondas sonoras. E a gente tem uma sensação auditiva. Tá bom? Então, todo e qualquer som, ele vai ter propriedades. Assim como a luz tem propriedades, assim como a cor tem propriedade, o som também tem propriedade. E veja que o nosso ouvido, ele é capaz de diferenciar vários tipos de sons. Você está ouvindo uma música, a gente consegue diferenciar os instrumentos que estão naquela música, né? Por meio dessas propriedades sonoras. Beleza, galera? Então, olha aí. Nós vamos estudar hoje, inicialmente, a altura, a intensidade, o timbre e a duração. Estes 4 elementos, eles fazem com que nós percebamos características de qualquer som. O som feito por um instrumento musical, um som da natureza, um som de um objeto como o vidro, o ferro, ou até mesmo a própria água, o nosso ouvido identifica imediatamente esse som por meio dessas 4 propriedades: a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Beleza? Nós vamos estudar cada uma delas. Lembrando que no mundo da música, você tem que manipular um som, você tem que saber usar um som. Por exemplo, num computador, hoje você pode manipular um som, deixar ele mais brilhoso, ou mais grave, ou mais longo, ou mais curto, enfim, você manipula o som de acordo com a sua ideia, com a sua necessidade. Assim como você pode pegar uma imagem também e manipular ela, é ou não é? As tecnologias permitem essa manipulação de áudio e vídeo como nunca. Então vamos lá. Olha aí a propriedade altura. Literalmente, galera, a altura está relacionado à diferença de altura entre uma nota e outra. Veja aí nesse pentagrama
a nota Dó. Eu vou numerar aqui como a nota 1. E na sequência, esse outro Dó que é um oitavo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Veja que esse Dó oitavo, ele está mais acima do que esse Dó primeiro aqui, ó. Então, esse Dó 1, ele é mais grave. Ele é mais um som mais grosso. Então, a escala seria mais ou menos assim, olha. Olha esse som desse primeiro Dó. Dó. Agora eu vou andar a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, dó. O oitavo, ele é agudo. O primeiro, ele é grave. Então, a altura é a propriedade sonora que me permite diferenciar sons grave, médio e agudo. Beleza? A propriedade sonora que permite diferenciar o som grave, médio e agudo é chamada de altura. Agora, olha que interessante. Quando um som é grave, ele tem baixa frequência. O que é isso, tio? A vibração é mais lenta. Quando o som é agudo, a vibração é mais alta. Imagine aí você gritando para chamar uma pessoa. Ei! Fulano! Você intensifica a sua vibração. Né? Imagine você chamar uma pessoa muito longe, você chamar ela com uma voz grave. Ei, vem cá. A pessoa não vai ouvir nada. Porque a alta frequência é som agudo. A média frequência, som médio. O som médio geralmente é esse som nasal. Ele é produzido no nariz. É um som anasalado. E o som agudo é um som produzido na cabeça. Né? Então, a baixa frequência é o som grave, que é esse som grosso. Tá bom? Veja que no nosso dia a dia, por exemplo, uma ambulância, quando a gente ouve aí na cidade, né? A ambulância, ela tende a fazer um som agudo e um som grave. Agudo, grave, para deixar o nosso ouvido inquieto. Ok? Então, eles acabam usando essa propriedade nas ambulâncias, né? Na sirene das ambulâncias, entre outros objetos. Firmou? Vamos para frente? Olha aí, ó. Olha uma coisa interessante. Eu tenho aí um som e quando ele está grave, veja que essa região aqui, ó, a onda sonora ela é mais espaçada. Só que é um som intenso, é um som forte. É um som grave e um som forte. Agora já aqui ele já é grave e fraco. Então a força do som, ela é diferenciada pela própria imagem da onda sonora. Veja que tem hora ela está mais espaçada, tem hora que ela está mais condensada. Olha na sequência um som intenso e agudo. Intenso quer dizer forte. Olha ele fraco, fraca a onda já fica pequena. Mas veja que quando é um som agudo, ele tem maior vibração. Maior vibração. Beleza? Ah, tio, então quer dizer que quando a gente vê aquele desenhozinho lá no WhatsApp, quando a gente vai mandar um áudio, e aí a gente vê aquelas ondas sonoras, quer dizer que é justamente essa referência aí de som grave, médio e agudo? Exatamente. Lá no Facebook, no Instagram, quando você vai mandar um áudio para alguém, você vê lá a vibração. Aquela vibração, ela condiz com a força, a intensidade, o timbre de som que você está emitindo.
Beleza, galera? Olha aí a intensidade. A intensidade é a força com que você emite um som. Tá bom? A intensidade é a força com que você emite um som. Os sons podem ser fracos ou fortes. Beleza? Quando o som é fraco, a amplitude da onda fica pequena. Quando o som é forte, a amplitude da onda fica grande. Então, olha aqui um som agudo e fraco, ele seria mais ou menos essa ideia. Ó. Olha um som agudo ficando forte. Fortíssimo. Ficando fraco de novo. Olha ele ficando fraco e grave. Forte e grave. Enfim, uma onda sonora, ela pode ser literalmente desenhada, né? Tá? Hoje existem, por exemplo, algumas alianças onde são gravadas o sim, por exemplo, do casamento. Lá você foi casar, aí o sim, na hora que o padre pergunta se um vai amar o outro eternamente, a vida inteira, da saúde e da doença, que a gente diz sim, aí você pode gravar esse sim na sua aliança e ler com QR Code, né, com outros aplicativos, enfim. Beleza? Então a intensidade, galera, está ligada com a força do som, a força de emissão do som. Beleza? A intensidade é a força do som. Eu posso ter um som forte, eu posso ter um som fraco, fortíssimo, piano, pianíssimo, enfim. Beleza, galera? Então a intensidade, outra coisa, quem lembra aí, quem já viu um prédio sendo destruído, implodido, né, derrubado, como a gente chama? Quando eles vão derrubar um prédio, o que promove aquele desmoronamento não é o fogo da bomba, não. São os megatons, são a vibração, é a força do som. Beleza? Em aeroportos, as pessoas que trabalham diretamente com as aeronaves, eles usam vários tipos de protetores nos ouvidos, né? Para evitar o machucado do ouvido, ou até mesmo a perca da audição. Tá bom, galera? Então a intensidade é a força do som. Show de bola! Olha aí, a intensidade ela é medida em decibéis, tá? Muitos sons daí você já pode observar que é comum a gente ver a nomenclatura em decibéis, né? Interessante que para nós, humanos, nós temos sons que nós conseguimos ouvir e sons que nós não conseguimos ouvir, os infrassons e os ultrassons. É um limite, né? Um limiar de audição. Por exemplo, o som de uma formiga mastigando, o nosso ouvido não capta. Mas existe um som ali. O som das estrelas, o som de outros planetas, nosso ouvido não capta. Mas existem som ali. Então, o nosso ouvido, o ouvido humano, o ouvido da carne, ele não ouve tudo. Beleza? Existem sons que nós não somos capazes de ouvir. Beleza, galera? Olha aí, ó, tabela de decibéis. Existem níveis auditivos de preocupação. Olha aí, uma rua média de movimentação tem aproximadamente 70 decibéis. E já é uma intensidade bem considerada. Tanto é que o Murray Schaffer, ele fala aí que todos nós vamos ficando surdos naturalmente, porque além da perca da elasticidade do tímpano e das propriedades do ouvido, o ouvido
da cidade, né? A cidade é muito barulhenta. Então, literalmente, nós vamos ficando surdos pela cidade barulhenta. Todo lugar que a gente vai trabalhar tem uns 10 ar-condicionados ligados, ventiladores, carros, buzinas, etc. Olha aí, uma campainha aproximadamente 80 decibéis, aspirador de pó, liquidificador 90 decibéis, fone de ouvido, cortador de grama 100 decibéis. Veja aí que ele já está numa faixa bem interessante, né? Sirene de ambulância, serra elétrica 110, guitarra, show de rock, amplificadores 120, armas de fogo 130. E aí vem uma preocupação, viu, galera? Imagine aí um jogo aí violento aí de armas, um Free Fire desse da vida, que o menino passa horas e horas jogando. Pá, 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 pá. Aí dá perturbação, não é? Da zanga, da insônia. Olha aí a faixa aí, ó, já chegando no vermelho, né? 130 decibéis. No mundo virtual, eles tendem a procurar formas de imagem e som ser muito próximo à realidade, né? Beleza, galera? Então, essa tabela de decibéis aí, ela já mostra pra gente ter uma base, né? Um avião decolando, 140 decibéis. Então, veja que o avião decolando, a intensidade, ela acaba se tornando mais constante. Uma arma de fogo, ela tem uns 130 decibéis, mas ele ali, pá, pá, acabou, né? O avião é pá, constante, por isso que ele tem uma maior preocupação aí. Beleza? Vamos falar um pouquinho do timbre. O que é o timbre? Falamos na altura, na intensidade, agora vamos falar no timbre. Bom, galera, o timbre, vamos guardar essa informação. Ó. O timbre está ligado ao material que produz o som. Você vai pegar lá um cavaquinho feito de madeira, cordas de aço. Ele tem um tipo de som. Você pega um ukulele, que é de madeira, mas as cordas são de nylon. Já é outro tipo de som. Então, dependendo do material que forma aquele som, que gera aquele som, você vai ter timbres diferentes. Por exemplo, todos nós, seres humanos, temos voz diferente um do outro. A minha voz não é igual à sua, que não é igual a de mais ninguém. Por quê? Porque nosso material é diferente. Nosso timbre é diferente. Beleza? Olha outro exemplo interessante. Você está ouvindo uma música na rádio. Você não viu, nem ouviu o nome do cantor. Mas você reconhece pela voz, o timbre. Exemplo clássico, a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite. Ambas tinham um timbre de voz muito parecido. Ambas chegaram ao sucesso. Bandas de forró que imitam outras bandas que já fazem sucesso. Isso é muito comum também no mundo do humorista, né? O stand-up, os comediantes, eles tendem a imitar vozes de pessoas famosas. Porém, a imitação não é uma cópia, não é igual. É muito parecido, mas não é igual. Beleza? Entenderam aí o que é o timbre? Ah, tio, então peraí. Quer dizer então que um violão do mesmo tamanho, da mesma marca, do mesmo ano que foi feito, da mesma série, do mesmo jeitinho, ele não é igual ao outro? Não é. Podem ser muito parecidos, mas nunca serão iguais, porque aquelas madeiras não são iguais. São pedaços diferentes de uma árvore. Beleza, galera? Tranquilos? Show de bola. Todo mundo entendeu o timbre, né? Timbre é o material. Olha aí, ó. Vou bater minha mão numa madeira, ó. Olha o som.
Agora eu vou bater um plástico. Mudou o material, muda o som. Firmeza? Então o timbre está ligado ao material que produz o som. Boa! Galera, agora nós vamos falar na duração. A duração é a parte da música mais, digamos assim, mais complexa. Porque você vai ter aí a parte infinita da música, que é o ritmo. Olha, o que é um ritmo? É uma sequência de sons e silêncios, não é assim? Então aí nós temos figuras de som e pausa. A pausa é silêncio. Então, uma figura que dura 4 tempos de som, a semibreve, ela é uma bolinha aberta. Estão vendo aí, ó? Figura, pausa, tempo e o nome. A semibreve é uma figura que dura 4 tempos de som. A sua pausa parece um chapeuzinho virado para baixo. E a pausa também são 4 tempos de silêncio. Como seria o som? Seria mais ou menos assim, ó. Você vai emitir um som seguido de 4 As. Tá. Como se fosse 4 segundos de som. Tá. 1, 2, 3, 4. Só que num som ligado, sem interrupção. Tá. Beleza? E aí nós temos 4 segundos de som. Tio, então quer dizer que essa bolinha bem quer dizer que tem 4 segundos de som? Perfeito. Essa bolinha aberta de baixo e uma haste, que é esse Dzinho, ó. Parece um D, né? Ela dura 2 tempos. E aí nós vamos cantar ela com um tá mais um A. Tá. 2 segundos, né? 1, 2. É a mínima. E aí temos a sequência, semínima, colcheia, semicolcheia, a fusa e a semifusa. Nós ficamos aí só até a semicolcheia para a gente entender melhor o que é o ritmo. A semínima durando 1 tempo, a colcheia meio tempo e a semicolcheia 1/4 de tempo. Beleza? Então, as propriedades dos sons na música, altura, intensidade, timbre e duração. Nós vimos sons graves, agudos, sons médios, né? Vimos sons fortes, fracos, sons curtos e longos. E o timbre ligado à fonte sonora, o material que produz o som. Tá bom? Rafael, vamos deixar aí 2 minutinhos para a galera rapidinho anotarem essa tabela, copiarem ela também, tá? Porque ela é muito importante para o entendimento de vocês. 2 minutinhos já a gente volta.
Conseguiram anotar, meus amores? Galera de Oeiras. Olha aí, um abraço carinhoso para vocês, tá bom? Tem algum músico aí na turma? Quem gosta de música? Quem já conhece aí um pouco da parte técnica da música? Vamos lá, estamos aqui abrindo esse caminho, né? Você sabe o que é harmonia, melodia e ritmo? Esses são os três elementos básicos, né? Os três elementos eixo para que uma música completa possa existir, possa funcionar, né? O ritmo, ele pode ser independente, você pode criar um ritmo sem melodia e sem harmonia. Agora, toda melodia tem ritmo e toda harmonia tem ritmo também. E toda harmonia pode gerar melodias ocultas. Você pode ter uma harmonia e gerar uma sensação de melodias ocultas. Tá bom? Isso é muito comum, a gente fala até em reharmonização. Você pode harmonizar uma música do jeito que você quer, tá? Dependendo do seu interesse, da sua necessidade, você pode transformar uma música alegre em uma música triste, você pode transformar uma música triste em uma música de suspense, você pode transformar uma música romântica em um rock and roll, enfim. Os arranjos, né, que a gente faz com a música é justamente trabalhando, mexendo nesses conceitos, na melodia, na harmonia e no ritmo. Beleza, galera esperta? Olha aí para vocês uma melodia das mais conhecidas do planeta. Parabéns para você. Happy birthday to you. Olha o ritmo, galera, olha. Vou mostrar para vocês dois nomes. Pão e bolo. Essa figura aqui a gente vai chamar ela de pão. E essa pretinha aqui a gente chama ela de... Perdão, o contrário. É o contrário, galera. É assim, ó. Essa aqui a gente vai chamar de bolo. E essa sozinha a gente vai chamar de pão. Essa de bolinha aberta é tá. Essa daqui é a de dois tempos. Então ela vai ser tá. Olha que eu vou ler só o ritmo para a gente ver como de fato é o que a gente canta, ó. Bolo, pão, 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 tá. Bolo, pão, 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 tá. Vixe, tá faltando um pedaço dessa música, né? Ela tem um trecho aqui faltando, ó. Tá faltando outro trecho, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha aí, falta bem aqui um compasso, tá faltando um compasso nessa música. Mas enfim, você pega pela ideia do pão e bolo para a gente entender os ritmos, né? Quando eu falo bolo, eu estou fazendo duas batidas num som. Tá, tá, bolo, tá, tá. Tá, tá. O pão só é uma batida num tempo. Pão, pão, pão. O bolo são duas. Bolo, bolo, bolo. Beleza, galera? Isso é o ritmo. E o que é uma melodia? A melodia é essa sequência de notas aí, uma após a outra, ó. Veja que eu tenho aqui, ó. Sol, sol, fá. Lá, aliás, sol, sol, lá, sol, dó, si, sol, sol. Veja que isso é uma sequência de notas. Isso é o que a gente chama de melodia. Beleza? É uma nota após a outra, notas tocadas sucessivamente, ou seja, uma após a outra. Beleza? Uma após a outra. Ah, tio, então quer dizer que a parte da música que nós cantamos, geralmente é a melodia? Sim. É a parte mais repetida da música. Geralmente, quando a gente lembra de uma música, a gente lembra da melodia, da parte mais cantada. Ok? Olha aí, o que seria uma harmonia? Uma harmonia são grupos de notas tocadas ao mesmo tempo, que a gente também chama de
acordes, são os acordes. Os acordes do violão, do cavaquinho, da guitarra, do piano. Agora veja o que eles estão dados aqui, ó, por grupos de notas, ó. As notas estão agrupadas. Olha aqui a melodia está no baixo, ó. A melodia está embaixo, né? Uma nota após a outra. A parte de cima está fazendo a harmonia. Nesse caso aí é uma partitura para piano, onde a clave de sol, aqui nós teríamos a mão direita. E aqui a mão esquerda. A mão esquerda está cuidando das notas graves e a mão direita está cuidando das notas agudas. Beleza, galera? Então, o que está fazendo a melodia nesse caso aí é a mão esquerda. A coisa ali tocando, meu Deus. Beleza, galera? Show! Então, isso é uma harmonia, tá bom, galera? Esses cachinhos, tipo, parece um cacho de uva. Isso aí é uma penca de notas, né? Grupos de notas tocadas ao mesmo tempo. São os famosos acordes, tá bom? Vamos para riba. Olha aí, galera, como eu falei para vocês, o ritmo, ele é a parte musical mais complexa. E eu trouxe aí uma divisão matemática para vocês entenderem como o ritmo pode ser trabalhado de diferentes formas, né? Uma semibreve, veja que ela dura 4 tempos. Essa aqui dura 4. Se eu dividir ela ao meio, eu vou ter essa que dura 2 e essa que dura 2. Se eu dividir ela ao meio, eu vou ter essa que dura 1 e essa que dura 1. Se eu dividir no meio, cada uma dessas vai valer meio tempo. Olha que interessante. Há uma matemática na música. Deixa eu explicar isso para vocês de uma forma mais prática. Ó, imagine que você está andando. 1, 2, 3, 4. Essa figura aqui, que a gente chamou ela de pão ainda agora, né? A outra de bolo. E as colcheias nós vamos chamar de chocolate. Se vocês entendem isso aqui, ó. Essa de um tempo a gente vai chamar ela de pão. Então ela ficaria assim, ó. Pão, 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 pão. A de baixo, bolo, bolo, bolo. A próxima, chocolate, chocolate, chocolate. A próxima, então eu pego o ritmo e vou entender ele, as divisões que ele tem. Um tempo eu posso bater uma vez, posso bater 2, posso bater 4, 8, 16, só que a mão já não vai, né? Você precisaria de outro recurso. Mas essas divisões, olha, quanto mais vocês observarem que as figuras estão esfareladinhas, mais quebradinhas assim, é porque tem mais batida. Quanto menos assim, mais limpinha, menos batida. Tá? Quando ela estiver muito esfarelada, porque tem muitas batidas. É uma relação de batida mesmo, de rítmica. É a parte mais complexa da música. Quando você vai estudar música, da parte técnica, você volta o seu olhar bastante para essa parte aqui da duração, tá bom? Olha aí, meus amores, em Minas Gerais, Nhotim Doug Axon, o pavilhão sônico, né? Na verdade, aqui é uma espécie de museu onde a gente tem um buraco. E esse buraco, galera, ele vai como se fosse para o centro da Terra. E você ouve sons que vêm lá do centro da Terra. Olha que interessante. É uma espécie de instalação, né? Veja que as pessoas... Uma instalação sonora. O que é instalação mesmo, tio? É um lugar previamente preparado para que as pessoas entrem e participem da obra, participem do conjunto,
tá? E essa aí fica em Minas Gerais. É um cano bem profundo, como se a gente ouvisse sons do interior da terra. Ok? É uma instalação sonora. Beleza? Olha esse cara aí, meus amores. Olhe para essa fotografia. Veja o que ele está fazendo. Ele está aí com um piano, né? Um piano. Esse piano, literalmente, ele tem uma referência, né? Uma referência dentro desse contexto que ele está bagunçando aí, galera. Ele está botando porcas, parafusos, pregos. Olha o que ele está fazendo aí. Mas John Cage, ele estava preparando o piano para uma execução diferenciada. Ele colocou aqui, ó, vários parafusos, polcas, pregos, para quando você apertar certas teclas, o som do piano ficar diferente. Então esse cara está alterando as propriedades, o timbre do piano. Então, John Milton Cage, Los Angeles, 5 de setembro de 1912, morreu em Nova York, 12 de agosto de 1992. Foi um compositor, teórico musical, escritor e artista dos Estados Unidos. John Cage foi o pioneiro da música aleatória, da música eletroacústica, do uso dos instrumentos não convencionais, bem como o uso não convencional de instrumentos convencionais, sendo considerado uma das figuras-chave das vanguardas artísticas pós-guerra. Esse cara, ele inova o jeito de perceber a música porque ele quebra padrões. Ele pega um piano, começa a preparar um piano para gerar sons diferentes, mudar o timbre do piano. Esse cara aí que eu comentei ele no começo da aula, o Murray Schafer, né? Ele traz aí pra gente, esse canadense, né? Ele traz aí pra gente o ouvido pensante. Ele diz nesse livro, galera, que o nosso ouvido, pelo som, né, ter uma propriedade de ser mais real do que a própria imagem, ele diz que o nosso ouvido, ele guarda muitas informações por meio dos sons, que nós nem imaginamos. O ouvido pensante, ele diz que a gente pensa mais por aquilo que a gente ouve do que pelo que a gente vê. Isso é complexo para a gente. Isso pode ser até uma falsa premissa, né? Porque as pessoas que não ouvem, por exemplo, sentem mais pelo ouvido, né? Já ele diz que o nosso ouvido, ele é pensante. Por quê? Porque ele tem informações, vibrações. Ele recebe diariamente vibrações diferentes. E o nosso cérebro depois vai entender todas essas informações que ele recebe diariamente, né? Então, Raymond Mouchaffer, canadense, foi compositor, escritor musical e ambientalista, talvez conhecido por seu projeto World Soundscape Project, preocupação com a ecologia acústica no seu livro Tuning of the World, a frequência do mundo. Olha aí outro ícone também da música, o nosso querido Hermeto Pascoal, esse é brasileiro, né? Reconhecido pelas suas habilidades em orquestração e improvisação, produtor musical e além de ser um dos maiores instrumentistas vivos do nosso planeta. Tá? Ele esteve aqui alguns anos atrás, salvo engano, uns 4 a 5 anos atrás, no Shopping Rio Poti, numa apresentação maravilhosa. E a gente vê que o velho é muito musical, né? Por exemplo, nessas duas imagens, uma ele está tocando com 2 porquinhos de brincadeira, os porquinhos de borracha, né? Fazendo música com brinquedos, e ali uma capa do disco dele com uma parafernália de vários instrumentos, mostrando essa mistura de instrumentos e de timbres, tá bom? São nomes importantíssimos na música. Olha aí, galera, vamos fechar essa aula com uma questãozinha, né? Show de bola.
As propriedades do som permitem que o ouvido humano diferencie os diversos tipos de som existentes. Isso a gente comentou, todo som tem suas propriedades. Tá? E aí isso, o nosso ouvido vai entender isso e diferenciar os sons. Aí ele pergunta, depreende-se que a variação de timbre no canto a capela, tio, o que é canto a capela? É quando você está aí cantando sem microfone, quando você está cantando sozinho, em casa, no banheiro, ou no coral, sem o uso de microfones ou aparelhos eletrônicos. Isso é o canto a capela. Então ele está falando, a variação de timbre no canto a capela, sem uso de microfone, está ligada diretamente ao que? Olha, galera, olhe para a voz dessa jovem. Olhe para esse... São vozes iguais? Não são. Por que diferenciam a voz? Porque o material é diferente. É? O timbre está ligado ao material. Então, cada cantor vai ter um material diferente. Beleza? Galera da EJA, eu vou deixar aqui aquele abraço carinhoso para vocês, tá bom? Desejando muita saúde, muita luz, atitudes positivas nas férias, tá bom? Relaxem o corpo, mas também ajudem aí os necessitados. Se puder ajudar, ajudem, meu povo. Beleza? Um abraço carinhoso, a gente se vê na sequência no segundo semestre. Tamo junto, galera. Show, até a próxima.